Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 22 anos. E é mais de quase 1 hora da manhã e tá um movimento de carro aqui, tá bom? Então esse vídeo vai ser um pouquinho barulhento. Mais uma vez um vídeo câmera na mão, né? É o found footage do RPG. E com mais literatura RPGística, dessa vez abordando aquilo que é o meu assunto favorito de todos, que é história em quadrinhos. Né? Quem me conhece de longa data sabe que na verdade a minha paixão louca, absurda da vida é história em quadrinhos. Eu tenho obsessão por história em quadrinhos, chego a dizer que é ainda maior do que a que eu tenho por RPG. E quando eu pego alguma coisa que junta os dois, é uma alegria imensa. Então estou aqui para falar do Rising Destiny. O que é o Rising Destiny? Ele é um arco de quadrinhos com 4 edições feitas pelo Rafael Sinotti, que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem, né? Vou falar um pouquinho do autor aqui, mas vou abrir a primeira edição aqui. Cliquei aqui, esperem um pouquinho, né? Os meus vídeos super bem editados e com a qualidade de som e de imagem, sim, fantásticos. E aqui abri a primeira edição, como vocês podem ver a capa. E tudo foi feito pelo Rafael Sinotti. O Rafael, ele é um cara que ele tem muito a ver com o RPG, por isso que o quadrinhos dele está aqui, que vocês podem ver que tem até o símbolo aqui do Coisinha Verde, né, no site. O Rafael, ele faz ilustrações para a galera do RPG, sendo que, até onde eu sei, a principal parceria dele no RPG é com o Thiago Jungs, que é um dos administradores da nossa página lá no Facebook, criador do Nebula, do Might Blade, do C4 e mais 1 zilhão de jogos legais, e inclusive a repaginada que está acontecendo no Maleus, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal, que é um jogo solo fantástico de exploração de masmorra. Toda a arte está ficando na responsabilidade do Rafael, e as imagens que eu vi estão fantásticas. E o que é esse Rising Destiny? Ele é um arco de 4 quadrinhos, né? 4 edições, cada uma com cerca de 40 ou 41 páginas, ou seja, são edições bem maçudas, assim, com bastante páginas, que foi escrita e desenhada pelo Rafael, que é um desenhista, assim, profissionalíssimo, como vocês podem ver por essa imagem. Eu já vou abrir e mostrar um pouquinho das páginas. E por que isso tem a ver com RPG, além do fato do Rafael fazer arte para livro de RPG? É que toda a narrativa, né? Ele é ele é uma HQ que trabalha elementos de luta. Ele pega bem essa questão daqueles jogos de luta que foram bem famosos na década de 90, estilo Street Fighter, e eu gostaria de citar outros, mas eu não conheço tanto assim, que tem toda aquela história por trás, e tem a questão das artes marciais e da luta, e essa é a principal inspiração. Só que tem essa narrativa de ter toda uma história, uma motivação por trás para justificar as lutas. Por exemplo, a edição 2 é basicamente a luta dos 2 personagens principais. Na verdade são 3 personagens principais, né? Que é o Ace, a Claire e esse cara aqui, que é o Corey. Desculpa se eu pronunciei errado, tá bom, Rafael? Como eu falei no vídeo do Tagmar, eu sou a pior pessoa do mundo para pronunciar nomes ligados a histórias, assim. Mesmo sendo um professor de inglês e de espanhol e tudo mais, eu sou péssimo para isso. Então, desculpa se eu estou pronunciando errado. E então, essa edição é a luta, basicamente, né? São páginas e páginas de luta muito bem desenhado, com uma agilidade, uma fluência. Você vê os movimentos acontecerem, e é legal você trazer isso pro seu RPG, porque é a narrativa que eu acho que funciona para RPG, de você misturar, de você fazer um balanço legal entre história e combate. Eu acho que essa HQ ela pode dar
uma direção, um norte fantástico nessa relação entre a história e a ação, o combate. Eu acho que o Rafael aqui, ele chegou num ponto de equilíbrio muito bacana e que vai ajudar muito você com a sua história. Então deixa eu ler aqui a premissa, né? Um mundo tão real quanto o nosso e ao mesmo tempo tão diferente. Durante décadas, os maiores artistas marciais deixaram de se expor ao mundo com medo de serem caçados e de verem seus conhecimentos transformados em armas de destruição em massa. Porém, essa reclusão está prestes a acabar quando uma nova geração de lutadores começa a surgir. Um novo mundo, uma nova era. Bem-vindos à nova geração. Bom, galera, a história ela também vai se processando aos poucos, vai apresentando os personagens sem ter pressa de falar tudo sobre eles. Eu acho que isso no RPG fica bem legal e aqui na história em quadrinhos fica perfeito. Então eu não vou falar muita coisa sobre a história, só vou falar que os 3 personagens principais é o Ace, a Claire, e deixa eu abrir aqui que tem o Corey. Só isso que eu vou falar. E vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da arte. Já estava aberto aqui na verdade, né? Dei bobeira. E a arte é fantástica, né? Pô, eu que curto desenho, que sou um desenhista amador, entre os amadores, eu fico muito impressionado com a qualidade dessa arte aqui. Então deixa eu mostrar um pouquinho aqui das primeiras páginas só. Tem todo o lance da diagramação, muito bem feito. E olha só que bacana. Assim, é uma coisa que poderia... Só tem no formato digital, até onde eu sei, tá bom, galera? Mas poderia ser lançado por qualquer editora do mundo que tenha qualidade que você vê em qualquer outro lançamento que você vê, muitas vezes maior do que muito lançamento oficial que você vê aí aqui no Brasil e lá fora. É bem bacana o desenho, a história, muito bem contada. É uma história que a parte marcial é bem importante, mas tem uma justificativa, eles não estão lutando à toa, na verdade. Tem a questão do drama, né? O Ace tem algumas questões que tangenciam as questões sociais e tudo mais. Tem a questão das artes marciais, né, como vocês podem ver. Tem a questão do humor. A primeira vez que os 3 personagens principais se encontram, isso só vai acontecer lá na terceira edição, é muito engraçado a forma como isso acontece, é muito bacana. E é isso, galera. E outra coisa, né, só falando, o Rafael, cara, eu não sei como é que esse pessoal consegue ser tão talentoso assim, porque o Rafael ele está desenvolvendo, que já está num estágio bem avançado, inclusive, um jogo eletrônico, através daquela ferramenta RPG Maker, que eu não faço ideia como funciona, mas que dá uns jogos bem legais, e ele está postando lá na nossa comunidade. Então vai ter um jogo do Rising Destiny, bem nessa pegada mesmo dos jogos antigos eletrônicos da década de 90, final da década de 80, e assim, muito bacana, porque é um universo que ele criou, um cenário muito legal, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo cheio de possibilidades, porque você tem, por exemplo, aqui nessa HQ, eu não sei o quão baseado nas HQs vai ser esse jogo, se vai ser depois do fim, porque essas 4 edições, galera, deixa eu voltar aqui, né? É um arco fechado, mas que ele fica totalmente aberto para que ele continue sendo desenvolvido. Inclusive, uma dica seria você ler esse arco e depois, com o seu RPG favorito, você continua a história desse personagem. Seria muito interessante fazer isso. E depois tem 4 edições especiais, bem curtinhas cada uma, que desenvolvem um pouco mais os personagens. Muito legal mesmo também. Cada edição do arco tem cerca de 40 ou 41 páginas, e as edições especiais, todas elas têm 6 páginas. Tem o site oficial do projeto, que é o risingdestiny.com.br, tá bom, galera? Vão lá. Tem uma página no Facebook, então curtam lá também, bem legal, né? E entrem lá no nosso grupo, que o Rafael está postando as atualizações do jogo, que está muito bacana. Inclusive ele posta algumas partes lá, alguns vídeos
da jogabilidade, tá sensacional. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vão lá no risingdestiny.com.br, baixem, é gratuito, tá bom, galera? É só clicar na capa, né? Por exemplo, chegou aqui, clicou, já vai abrir. E aí é só aproveitar, tá bom, galera? Um abraço a todos e agradecer ao Rafael por ter feito essa coisa fantástica. Até mais.